cantando, hein? Foi pro rio que Deus deu, e do rio foi para as nações. Agora, manda ver. Suas mãos e adore ao Senhor assim. Oh, meu Deus mais grande, Deus forte, Deus poderoso, que criou o céu, que criou a terra. Não há esse Deus como comparar a outro Deus. Joga a mão pra cima na honra. E não há Deus melhor. E não há Deus tão grande como nosso Deus. Olhe para as suas mãos, as minhas mãos, sobre os enfermos, eles serão curados. Se eu colocar, joga as tuas mãos para cima para curar. Bonito, e eles serão curados. Põe a mão no ombro do teu irmão assim, ó.
Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder para curar a mim e a você, para curar a mim e a você, para curar a mim e a você. Graças a paz, meus irmãos. Mais uma vez eu queria saudar os irmãos, dizer da minha alegria de, em mais uma oportunidade, me dirigir à amada igreja, desta feita em ambiente de escola bíblica dominical. Hoje estaremos encerrando a nossa revista, finalizando assim a 13ª lição, que tem como tema a graça triunfa sobre o nosso cansaço. Mas antes de ler o texto base desta lição, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 4, verso de 1 a 16, eu queria, ao ensejo desta manhã, dizer que nesta semana, nós estivemos orando pelos irmãos. Estivemos orando pelos irmãos da nossa igreja. Tentamos aqui enumerá-los numa lista, todos eles. Obviamente, talvez não chegamos a bom termo e não conseguimos aqui fazer que nossa lista pudesse constar todos os nomes. Mas eu queria aqui dizer que nós oramos pelo nosso pastor, reverendo Antônio Fontes, nossa irmã Abigail, o nosso irmão querido Jardon, que aniversariou na última sexta-feira, sua esposa Letícia, a Júlia, o Levi. Oramos pela minha família, Jorgélia, Maria Clara, Maria Helena, pelo Tiago, pela Cíntia, pelo Mateus, pelo Davi, pela Sara, pelo Isídio, e pela Alessandra, pelo Leozinho. Oramos por eles, por essa preciosa família que nesta semana teve a perda da sua filhinha, a Ana Sofia. Oramos pelo Magno, pela Etienne, pelo seu filho Mateus, pelo nosso irmão presbítero Giovanni, nossa irmã Luzia, nosso irmão Saulo, nossa irmã Daniele, Ana Lídia. Oramos pelo Alessandro, pela Ana Paula, pela Laurinha, pelo Emílio, pela Marinalda, pelo Esdras, pelo nosso querido irmão Edomia, Dona Elma, pelos nossos irmãos Manuel Rodrigues e Glória, pelos nossos irmãos Cleomácio, Marli, João Marcos, e pela Ana Tereza, pelo Manuel, pela Anastácia, pela Emily, pela Noaci, pela Gisele, pelo Nivaldo e pela Rosimede, e também pelo seu netinho Enzo, e os seus filhos André e Gabriel. Oramos pelo Mário, pela Sabrina, pela Camille, pela Vitória. Oramos pelo Tiago e pela Stephanie Veras. Oramos pelo Fernando e pela Lília, pelo nosso irmão Benedito, pela nossa irmã Maria Luísa, pela sua filha Ana Luísa, pelo seu filho, pelo nosso irmão Orlando, pela nossa irmã Kênia e pela Laís, pelo Felipe, pela Milena, pelo Diego, pela Camila, pelos pequenos Helena e Joaquim, pelo nosso diácono Ribamar,
e a nossa irmã Débora, pelo Jeús, pelo Caleb, pelo Gabriel, pela Gabriele, pelo Denis, pela Valquíria, pelo Miguel, pelo Murilo, pelo Rubens e pela Ivana, pela Duda, pelo nosso irmão Adriano, pela Kelly, pela Lara, pelo nosso irmão Dr. Paulo Fontes, nossa irmã Ana Ruth, pelo Delano, pelo Samuel e pela Dona Maria da Graça, pelo nosso irmão Paulo Bussing, pela Maísa, pela querida Rosa, pelo Davidson, pela Maíse, pelos seus filhos Rafael e Mariana. Oramos pelo Eider, pela Ana Cláudia, pelo Eider Filho, pela Juliana, pelo nosso irmão José Fontes, pela Edinalva, pelo nosso irmão Magnaldo e a dona querida Ari, pela Alícia. Oramos pelo Wenderson, pela Gilmária, Paulo, pela Ana Clara. Oramos pelo nosso irmão Petrônio, que esteve adoentado, e a nossa irmã Alessandra, e pela queridíssimas Rebeca e Sara. Oramos pelo Eduardo e pela Tamírames, pela mãe da Tamírames, dona Concita. Oramos pelo Paulo Guzmão, pela Rose, pelas suas filhas Joana e Júlia. Oramos pelo Davidson, Rubim, pela Suelma, pelos queridos Theo e Sofia. Oramos pelo nosso irmão Neto, pela Maíra, pelo Pedro. Oramos pelo nosso irmão Roberto e pela nossa irmã Sueli. Oramos pelo nosso irmão Edilson, líder, e sua esposa Rosana. Oramos pelo Anderson e pela Marcilande, pelo Gomes e pela Mariana Soares. Oramos pelo Mateus e pela Ana Beatriz, pelo Tiago, pela Tânia Ferreira. Oramos pelo Cláudio e pela Camila e os seus filhos Sérgio, Vitor e Marina. Oramos pelo Diego Maranhão e a nossa querida irmã Karine, pelo Romildo, pela Jeane, pelo Samuel e pela Sara. Oramos pela dona Maria Leia, pelo doutor Getúlio. Oramos pelo Heber e pela Ana Júlia, pelo Manuel Dácio, pela Priscila, pela pequena Mirandinha. Oramos pelo pai da Priscila, nosso irmão Antônio, e a sua esposa, dona Fátima Viegas. Oramos pelo Emanuel e pela Nazaré, pelo Luiz e pela Dayana e pela pequena Lara, pelo Francisco e a nossa irmã Viceni, pela doutora Vanessa e o doutor Kemuel e pelo Mateus. Oramos pela Sara, pelo Anderson, seu esposo, pelos pequeninos Caléu e Rebeca. Oramos pela nossa irmã Edivânia, que está longe da sua família, lá em Curitiba, pela nossa irmã Marilena, pela nossa irmã Alessandra, pela nossa irmã Sandra e o Marcílio, pelo seu filho Rodrigo, pela nossa irmã Sâmia e pelo Pedro, pelo nosso irmão Manuel Azevedo, pela nossa irmã Luana Dias e pelo Danilo, seu esposo, pela pequena Marina. Oramos pela Elaine Jinques e pelo Davi. Oramos pela Ana Kênia e o Rafael. Oramos pela Consuelo, que aniversariou essa semana, pelo Fernando Vinícius, pela Maria Fernanda. Oramos pela Carminha Sampaio e a sua mãe, Dona Isa. Oramos pela Dona Ada, mãe do nosso pastor. Oramos pela Juliana Rampazzo e o Gael. Oramos pela Ruth de Virges, pelo Romero Júnior, pelo Mateus. Oramos pela Arícia, pelos pequeninos Apolo e Fernanda Luísa, pelo nosso irmão reverendo Emílio, pela Paulina, pelo Gabriel. Oramos pela dona Terezinha Jinques, pelo nosso querido irmão acadêmico de medicina, Deison Gabriel, pela Ilse Aguiar, pela Júlia e pelo Marquinhos. Oramos pela Florbela e pelo Benjamin. Oramos pela Diana e pelo seu esposo Josiel, pelos queridíssimos Hugo, Davi e a pequenina Ana Liz. E oramos pelo William Carvalho e a nossa irmã Shirley McLane. Eu sei que a lista foi grande, mas nós queremos dizer que os irmãos foram motivo de oração nesta semana. E nós queremos mandar um abraço carinhoso para todos esses irmãos e dizer, em nome da nossa EBD, em nome do nosso superintendente,
nosso irmão presbítero Magno, que está também aqui nos acompanhando, que nós estamos com muita saudade de todos vocês. E assim vamos dar início à segunda parte da nossa lição, cujo tema, conforme eu disse aos irmãos, cujo texto base encontra-se aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, e eu vou ler com os irmãos todo o capítulo 4, que assim diz: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Pai querido, nesta manhã nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade que temos de aprender a tua palavra. E, portanto, ó Deus, nós pedimos que pela ação bendita e graciosa do teu Santo Espírito, que habita em nossas vidas, tu possa, ó Pai, nos dar todo o discernimento, toda a clareza, para assim, ó Pai, podermos extrair lições preciosas para nossas vidas, contidas nas tuas sagradas Escrituras. Essa é a oração que fazemos nesta manhã. Não fazemos isso em nosso nome, mas fazemos no nome precioso, bendito, gracioso, excelso e magnífico
do teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, o nosso tema é a graça triunfa sobre o nosso cansaço. No domingo passado, nós abordamos alguns elementos introdutórios desta lição. Nós especificamente nos mantivemos na análise aqui dos primeiros 5 versículos do texto base do autor da nossa lição. E ali nós podemos, conforme aí você pode ver nesse slide, o cenário, ou seja, a caminhada dos israelitas no deserto rumo a Canaã. Este foi o cenário escolhido pelo escritor do livro de Hebreus para esboçar esse tema do descanso. E também nós trabalhamos o alerta, reafirmando que os israelitas falharam quanto a entrar na terra prometida, na terra da prosperidade, pois lhe faltou-lhe fé. Eles não creram na promessa de Deus. Muito pelo contrário, eles escarneceram de Deus, eles se queixaram de Deus, eles reclamaram do Deus da providência. Nós também, a título introdutório da lição, falamos sobre a precaução que devemos ter hoje, porque, mais uma vez, se você analisar aí esse texto, no seu versículo 1, você vai ver que esta promessa nos foi deixada. Assim como essa promessa ela foi vigente ao tempo dos israelitas, assim como essa promessa foi reafirmada 1000 anos depois a Davi e todos aqueles que viviam sob o reino davídico, mais uma vez essa promessa é redita aqui pelo autor de Hebreus, já posterior à vinda de Cristo, o seu ministério, a sua morte e a sua ascensão. E hoje, nos nossos dias modernos, essa promessa também é vigente. E por isso nós devemos estar precavidos, para que nós não possamos perder a oportunidade que nos dá de crermos nesta promessa. Pois um dia a colheita terá fim, um dia não haverá mais esta oportunidade. Esta promessa ela não é infinita, ela não é ad eterna, ela é temporária. Ela é até a segunda vinda de Cristo. Falamos sobre o receio que nós devemos ter de não perder essa promessa. Naquele domingo também passado nós falamos algumas verdades sobre o contexto desta lição. E nós tratamos de 5 pontos que eu sou responsável pelo meu irmão, por isso está aí no início desse capítulo 4 a expressão temamos. Essa responsabilidade ela é mútua, eu tenho que sustentar na caminhada da fé aquele que caminha junto comigo, para de forma recíproca nós mantermos a perseverança da vida cristã. Falamos como segunda verdade do contexto, que o descanso, o verdadeiro descanso, o descanso eterno, quando nós estaremos livres de qualquer dor, de qualquer sofrimento, nada mais é do que a salvação oferecida por Deus. Nós falamos também como terceira linha de verdade, que esse descanso da salvação nada mais é do que o descanso da criação, o descanso narrado em Gênesis 2, versos 1 e 3.
Essa é a forma de entendermos o descanso sabático, salvífico de Deus. E falamos também que o descanso sabático, o descanso da salvação, o descanso eterno, ele nos faz livrar de toda e qualquer preocupação. Porque nós já temos a certeza da salvação, a certeza da vitória. Nós sabemos que Cristo está a zelar e a cuidar de nós. E que crer é o caminho para o descanso da paz de espírito. Foi a segunda verdade. A apropriação do descanso, ela se dá pela crença na promessa do nosso Deus. No slide seguinte, nós tratamos de algumas aplicações que nós trabalhamos na primeira parte desta lição. E nós falamos ali na aula passada, na aula de domingo passado, que entrar no descanso é uma verdade imutável. É uma verdade que não muda desde a criação. Pois Deus é fiel em suas promessas, Ele é fiel em sua palavra. Perceba bem que lá em Gênesis 1, aliás, lá em Gênesis 2, versos 1 a 3, Deus já havia, ao tempo da criação, criado o descanso. Quando Deus cumpriu a obra da criação, Ele também fez surgir, fez criar o descanso. Então não havia razão nenhuma para os israelitas, na caminhada junto ao deserto, de não crerem nesse descanso, porque o descanso já havia sido criado. Mas também falamos de uma segunda aplicação, que a recompensa foi justa. Os que creram no descanso, entraram nele. Os descrentes não entraram, caíram num deserto. E ninguém deixou de entrar porque não existia descanso. O descanso de fato existia. Josué e Calebe são exemplos claros na palavra do nosso Deus que houve entrada no descanso. Como terceira aplicação, nós acabamos de dizer que o descanso é atual. Ele nos foi deixado. E quem não crê está em perigo. E por fim, esse descanso aqui da criação, esse descanso sabático, ele não é sinônimo de ociosidade. Não é que Deus precisava de fato descansar após ter trabalhado 6 dias criando o céu e a terra. Na verdade, esse é o descanso de uma paz de espírito. Deus, ao cumprir a obra da sua criação, foi para o seu trono, onde Ele reina de forma suprema e soberana. E não pode, de forma alguma, ser atingido. Na tela seguinte aí, queridos, eu queria, rapidamente, em resumo à lição anterior, falar para os irmãos sobre alguns conceitos importantes sobre essa temática do descanso. Vocês vão ver que nós temos o descanso da criação, que está lá em Gênesis, versos 2, de 1 a 3, também chamado de descanso sabático. Descanso sabático. Se você ver aí Isaías 40, 28, assim está escrito: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador do céu e da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento?
Então, esse descanso da criação, esse descanso sabático, nada tem a ver com ociosidade, com necessidade de que Deus tivesse de aliviar o seu cansaço. Até porque a palavra de Deus, no Isaías 40, 28, diz que Deus não se cansa, nem se fatiga. O próprio Jesus, lá em João 5,17, disse que o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Esse descanso da criação, ou também chamado de descanso sabático, é também o descanso da salvação, ou descanso superior. Superior porque Josué, ao entrar na terra prometida, ele não foi capaz de julgar totalmente aqueles que entraram com ele na terra prometida. E ele é superior porque, se nós olharmos aqui o texto que nós acabamos de ler, no verso 8, vocês vão perceber que havia um outro descanso. Havia um outro descanso que não significava a terra prometida de Canaã. Havia um outro descanso que Josué fez referência em um outro dia, em um outro momento. E esse descanso era superior. Olha o que diz aí o verso 8 do capítulo 4 de Hebreus. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então, o descanso da criação é também denominado de descanso sabático e é também denominado de descanso da salvação. Nós ainda temos um segundo descanso, que é o descanso de Canaã, ou dos israelitas. Esse é o descanso da terra prometida, que lá em Deuteronômio 12:10 e Deuteronômio 5:3, Deus promete aos israelitas que eles estariam aliviados de suas lutas, de suas guerras, de suas beligerâncias. Esse é o descanso de Canaã. Mas também nós temos um descanso que nós chamamos de descanso semanal, e que está na palavra de Deus, ou também chamado de a guarda do sábado, que está lá em Êxodo 20:11, e que nós iremos tratar também nesta manhã. Então nós temos o descanso da criação, descanso sabático ou da salvação, descanso de Canaã, e a guarda do sábado, ou também denominado de descanso semanal. No slide seguinte, nós temos aí o resumo dos pontos que nós queremos abordar nesta manhã, que são 5. Ou seja, o que ainda podemos aprender? O autor da nossa lição usa essa expressão. O que ainda podemos aprender? Ele estabelece 3 fundamentos de aprendizado. Que nós podemos aprender que a graça triunfa no modo como o evangelho foi anunciado. Ele diz que a graça triunfa no modo como a palavra de Deus nos culpa ou absolve. Ele nos diz que a graça triunfa no plano de Deus de fazer Cristo nos abrir o caminho. Mas além desses 3 que o autor da lição aqui traz na revista, eu gostaria de inserir mais 2 fundamentos de aprendizado para fazermos o desfecho dessa lição. E aí estão os 5 fundamentos. Ou seja, o que ainda podemos aprender? Podemos aprender que a graça triunfa no modo como o evangelho foi anunciado, conforme disse o autor da revista. No modo como a palavra de Deus nos culpa ou absolve, conforme disse a revista. No modo como enfrentamos as nossas lutas da vida cristã,
que nós fizemos questão de inserir. O quarto ponto, também incluído pelo autor da revista, que a graça triunfa no plano de Deus em fazer Cristo nos abrir caminho. E o quinto e último ponto que também nós inserimos, que a graça triunfa no plano como entendemos a escatologia realizada. Então vamos já de rápido para o primeiro ponto. O descanso de Israel, queridos, era grandioso. E a graça triunfa no modo como o evangelho é anunciado. De fato, Canaã foi grandiosa. Entretanto, não era o último descanso. Acabamos de ler aí em Hebreus 4:8. Porque Deus planejava para o seu povo. Eles imaginavam que Canaã seria o desfecho final de sua história. Mas não era. Canaã era apenas um descanso físico e simbólico. Contudo, mais do que uma realização de um descanso físico, ele simbolizava, ele apontava para um descanso vindouro, para um descanso que haveria de vir, para um descanso final. Canaã, na verdade, que só era considerada de muito valor por ser ela o símbolo de nossa herança espiritual. Na verdade, do ponto de vista simbólico, preparatório para a vinda de Cristo, Canaã representava o símbolo de nossa herança, que alcançaremos na vida eterna. Por isso que era necessário que os israelitas crescem. Por isso é necessário que nós devamos crer no Evangelho para a vida que interessa, que é a vida com o Senhor Jesus. No slide seguinte, nós podemos reafirmar que, de fato, o caminho para o descanso exige firmeza na palavra. Queridos, a palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus não é uma coletânea de livros. A palavra de Deus não é um acervo de livros. A palavra de Deus não é um conjunto de livros, ela é fôlego de Deus. Jesus diz lá em João 6,63 que as palavras que vos tenho falado é espírito e vida. Ela é instrumento para entrarmos no descanso. Ela é o caminho para entendermos acerca das verdades excelsas, contidas nela mesma. Ela é eficaz para a nossa vida. A palavra de Deus é viva, não é morta. Ela é capaz de cortar a nossa relação com o pecado. Ela é capaz de nos transformar. Ela é capaz de mudar paradigmas. Reverendo Hernando diz que quando a lemos, ela nos lê. Ela é como se fosse um raio-x. Steve Lawson, você pode ver no slide seguinte, ele diz uma grande verdade. Ele diz que a verdadeira tragédia com o coronavírus não é que muitos tenham morrido. Estamos todos morrendo a cada dia. A grande tragédia com o coronavírus é para onde eles foram depois da morte. Eles acordaram no céu ou acordaram no inferno? Esse é o grande insight de reflexão que nós devemos ter neste momento de pandemia, nesse momento de perplexidade, nesse momento que todos nós estamos a nos indagar num solilóquio constante.
O que de fato Deus quer nos ensinar, passando por tudo isso. Que podemos aprender ainda é que a graça triunfa, queridos, no modo como a palavra de Deus nos culpa ou absorve. Hebreus nos exorta a não seguir o exemplo da geração do Êxodo. O livro de Hebreus aqui está nos chamando a atenção. Ele nos serve de lição, nos serve de advertência, nos serve para que nós possamos manter os nossos olhos abertos, para não fazer como o povo israelita que se queixava contra Deus, acusando-o de falhar na sua provisão, no seu cuidado, na sua preservação. Um dos principais objetivos da carta, queridos, de Hebreus, é nos encorajar a perseverar, a crer no bom ensino da palavra anunciada. Porque um dia todos nós haveremos de estar frente a frente com o nosso Pai. E aqueles que crerem na sua palavra serão absolvidos, receberão a sentença de absolvição. E aqueles que fizerem pouco caso, descreram das verdades excelsas, receberão o castigo eterno. John Charles Riley diz o seguinte, que enquanto as demais pessoas se ocupam de conflitos nacionais e especulações políticas, o crente tem de buscar com determinação, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Nesses dias de pandemia, temos visto um Brasil chacoalhado, também por uma pandemia política. E nós precisamos, nesse momento, quando estamos vendo isso acontecer à nossa frente, nos achegarmos mais à palavra de Deus, para agirmos com sabedoria, para agirmos com discernimento, para agirmos com precaução, para agirmos com cautela, para termos uma boa palavra de ânimo, de fortalecimento, de conforto, de consolo a tantas pessoas sedentas neste momento. A graça triunfa, queridos. Aí no próximo slide, também no modo como enfrentamos as nossas lutas na vida do cristão. As coisas do céu, que são prometidas a nós por Deus, tornam-se reais agora. Nós já nos apropriamos das bênçãos celestiais quando fomos alcançados pelo Evangelho da Graça. Nós estamos num status espiritual diferenciado, porque os nossos olhos foram abertos. Não vivamos mais sob a escuridão do pecado, sob a escuridão do medo, sob a escuridão do receio, do temor. Mas, nesse momento, pela fé, nós lutamos amparados por um poder que não é nosso. Nós lutamos por um poder que não vem de nós. Nós lutamos nesse momento difícil que nós estamos vivendo e por toda a nossa vida, diante das circunstâncias, muitas das vezes avassaladoras, perplexas, que a vida nos impõe. Nós lutamos por um poder que vem de Deus. E é isto que nos faz lutar. É isto que nos faz perseverar na luta.
sabendo que Ele reina soberanamente, comandando tudo do seu descanso sabático, do seu poder supremo, do conselho da sua soberana vontade. Como enfrentamos as lutas nesse momento de dificuldade? De duas formas. Veja aí a primeira. Enfrentamos as lutas com fé. Assim como os israelitas que entraram na terra prometida, junto com Josué e Calebe, precisavam pelejar, precisavam lutar, precisavam combater. E o livro de Josué ele conta de forma pormenorizada, de forma descritiva, todos os sucessos e todos os fracassos deste povo. Pois de fato, Josué é um livro de guerras e não de paz. Nós sabemos que mesmo eles tendo adentrado o descanso de Canaã, tiveram ali que lutar, tiveram que pelejar. Pois o descanso de Canaã indicava uma salvação superior, da qual era apenas uma amostra, e não o seu cumprimento. Essa vida aqui nos impõe lutas. A fé não nos livra das lutas. A fé nossa não nos livra do medo. A fé não nos livra do receio. E este entendimento nós precisamos aplicar na vida cristã, que vivemos com fé, mas devemos lutar com fé, sabendo que Deus está ao nosso lado. Há uma segunda forma de enfrentarmos as vicissitudes da vida cristã, é enfrentarmos com esperança a vinda do descanso celestial. Sabe por quê, queridos? Porque o que almejamos, que tanto ansiamos, que tanto nutrimos no nosso coração, não é o dia que não haverá mais lágrimas, que não haverá mais dor, que não haverá mais necessidade de pelejar, que não seremos mais alvo do inimigo, que não seremos mais alvo do engano, que não seremos mais alvo do mal que muitas das vezes esse mundo nos impõe, que não seremos mais alvo da falsidade, que não seremos mais alvo da inimizade, que não seremos mais alvo da intriga. E isso é o que ansiamos. Ansiamos que não haverá mais medo. Vivemos neste mundo cientes de que Deus fará a sua promessa cumprir. Isaías 35:10 diz o seguinte, olha aí no slide seguinte: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântico de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Nesse dia, nós iremos encher o nosso coração de felicidade. Essa nossa vida aqui, queridos, ela se compara à jornada do deserto, com sofrimento e provação. Ela não é a terra prometida ainda, pois ainda nos resta um descanso superior para o povo de Deus. Richard Phillips diz uma coisa muito interessante. Em nossa vida terrena, assim como os israelitas no deserto, somos compelidos a atravessar nossas dificuldades, não nos queixar contra Deus, ou endurecer nosso coração contra Ele, mas confiar nele em todos os momentos, inclusive nos momentos de provações. A palavra de Deus nos ensina uma coisa muito interessante lá em Deuteronômio 8:2. Recordar-te-ás
de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava em teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Você já se perguntou? Porque muitas das vezes você está passando por momentos de aflições, momentos de angústia, momentos de enfrentamento. Se não é Deus querendo provar o que de fato está no meu e no seu coração, se nós estamos de fato guardando ou não os seus mandamentos. Paul Washer nos diz o seguinte, que todos nós precisamos de dias difíceis para aumentar nossa dependência de Deus e aprender que a sua graça é suficiente. 1 Coríntios 13:3 diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Nós precisamos enfrentar as nossas lutas da vida cristã com fé e com esperança? Precisamos. Mas devemos saber que no céu a nossa fé vai descansar. No céu você não vai precisar de fé. Você estará vendo Deus face a face. No céu não haverá mais necessidade de esperança, você já está lá. Agora sim, a caminhada cristã, nós precisamos caminhá-la com fé, com esperança e com amor. Porque lá no céu, destes três, só se manterá um, o amor. J.C. Ryle diz mais outra verdade. Ele diz o seguinte, que eu acredito que as guerras, eu acredito que as fomes, as pestes, as pragas do gado, são todos instrumentos de Deus para exercer o governo deste mundo. Ora, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe porque estamos enfrentando esse inimigo invisível. Deus sabe porque nós estamos enfrentando essa pandemia mundial. Deus sabe porque nós estamos sermos submetidos a essa enfermidade sanitária. Tudo nesta vida acontece porque Deus assim permite. Muitas das vezes, as pestes, as fomes, as pragas são instrumentos de Deus para exercer o seu governo neste mundo. Mas há uma penúltima verdade aí. É que a graça triunfa no plano de Deus em fazer Cristo nos abrir o caminho. Agora estamos no descanso da fé, decorrente pela obra de Cristo. Esse nosso descanso não é o descanso final, não é o descanso, o último descanso, o descanso eterno. Esse nosso descanso é o descanso que nós usufruímos pela fé, exercemos pela fé, pois pela fé temos a certeza da salvação. Assim mesmo nessa vida atual de fadiga, de luta, a nossa fé deve descansar nele, porque ele estará conosco em todos os momentos da nossa vida, e em seu poder salvador. É interessante que nós precisamos entender que o nosso descanso não está fincado, não está fundamentado na guarda de um dia, como alguns creem. Alguns entendem que
guardar um dia da semana. É o descanso que a palavra de Deus nos impõe. Isso não é verdade. Por 3 motivos, queridos. Eu queria também trabalhar com os irmãos nesta manhã, finalizando assim esse tema do descanso. Primeiro, está aí no slide seguinte, porque o mandamento da guarda do sábado se cumpriu em Jesus. A guarda do sábado ela foi determinada aos israelitas, mas ela se torna desnecessária com o sacrifício vicário de Cristo. A guarda do sábado do Antigo Testamento e a entrada do povo em Canaã, como o autor do livro de Hebreus aqui narra, são símbolos que apontam para o descanso superior, que veio em Jesus Cristo. Hoje, tanto a caminhada no deserto, obviamente, assim como a guarda do sábado, não fazem mais sentido de existirem. Por quê? Porque a realidade chegou. E quando a realidade chega, o símbolo perde a razão de ser, perde o sentido. Então, a guarda do sábado ela se torna desnecessária. A simbologia da guarda do sábado se torna não mais obrigatória com a vinda de Cristo. A guarda do sábado não mais consiste em guardar um dia especial, denominado sabatismo. Este é alcançado quando o coração descansa na grande promessa de Deus cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Então, eu não tenho uma necessidade de guardar um dia para o meu descanso, porque por fé eu já usufruo esse descanso, e eu usufruo esse descanso na permissividade da obra gloriosa e salvífica de Jesus Cristo. Eu descanso nele, o meu descanso é nele. O meu descanso não está mais fincado num dia, na guarda de um dia, mas o meu descanso está estabelecido, está assegurado na pessoa de Jesus Cristo. Colossenses 2, versos 16 e 17, no slide seguinte, ele nos diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra, símbolo das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Vendo Augusto Nicodemos diz uma coisa muito interessante, muito certa, que a religião judaica, ela é preparatória, provisória e simbólica. A religião judaica, com toda a sua simbologia sacrificial, litúrgica, ritualística, ela se encerra, ela tem cabo no cristianismo. A vinda de Cristo torna desnecessário, torna sem sentido todo o aspecto simbológico exercido no judaísmo. Na verdade, queridos, o cristão é um judeu consumado. Nós somos os verdadeiros filhos de Abraão. A igreja de Deus é o verdadeiro Israel de Deus. Mas há também uma segunda razão, porque torna-se desnecessário a guarda do sábado, para que eu venha usufruir do descanso, sabendo que agora eu usufruo desse descanso na obra gloriosa de Cristo. Porque o sabatismo não tem mais sentido na vida cristã. O mandamento da guarda do sábado se esvaziou com a vida de Cristo, como acabamos de falar, não possuindo mais qualquer vínculo, qualquer razão
qualquer fundamentação para a vida cristã. Não implica dizer que não devamos ter um dia semanal para o nosso descanso físico. Não, jamais. Devemos sim ter um descanso para o nosso descanso físico. Mas isso não implica dizer que esse descanso não possa ser também um dia, né, que nós guardamos para adorar e descansar. E esse dia é o dia de domingo, é o dia do Senhor. E por que é o dia de domingo? Porque no dia do domingo, no dia do Senhor, no dia da ressurreição de Cristo, nós podemos nos apropriar do descanso nele. É por isso que o sabatismo não tem mais sentido na vida cristã. Tiago 1,25 diz no slide seguinte que: mas aquele que considerar atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nelas persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Agora, você está livre da lei perfeita, você está sob a lei da liberdade. E o que interessa é a sua prática operosa. O que interessa é se você é um operoso praticante. O que interessa é se você de fato busca cumprir de forma obediente as determinações do nosso Deus contidas na sua palavra. Não se você é apenas um simples ouvinte. Sendo um operoso praticante, diz Tiago 1,21, você será bem-aventurado no que realizar. E por fim, por que eu não preciso guardar o sábado? Por que ele perde sentido na obra de Cristo? É porque Deus cumpriu sua promessa em Jesus Cristo. Ora, em contraste com a infidelidade dos israelitas, que falharam em confiar na provisão de Deus, nós seguimos e nos esforçamos porque nossa fé recebe os benefícios da obra salvífica de Deus em Jesus Cristo. Assim, o dia do descanso final ainda está por vir, nos aguarda no céu. Deus trabalhou 6 dias e descansou, agora nós trabalhamos e depois descansaremos. De fato, queridos, agora nós temos o dever de trabalhar. Esse é o momento de nós fazermos a nossa obra, de fazermos a obra do Senhor, de fato amar de verdade, na prática, o Deus que nós declaramos crer e declaramos amar. Agora é a hora das realizações, é hora de ocuparmos o nosso tempo na leitura da palavra, na oração, na anunciação das boas novas, no crescimento da vida cristã. Esse é o momento. Hebreus 4,10 diz o seguinte: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Os que entraram no descanso, os que já morreram, descansaram das suas obras, como Deus descansou das obras de sua criação. Mas enquanto não morremos, enquanto Deus não nos chama, não haveremos de descansar. Muito mais do que isso, devemos de confiar na provisão de Deus, exercer os benefícios da obra salvífica de Deus com fé, e acima de tudo, estarmos sendo um crente praticante, na leitura da palavra, na oração e na proclamação do Evangelho. Quinto e último ponto, queridos, é que a graça triunfa no plano como entendemos a escatologia realizada. E aí tem 2 formas. Hebreus contém uma escatologia realizada.
E eu queria que você entendesse isso. Hebreus aqui, queridos, ele enfatiza a posse atual das coisas que Deus prometeu. Hebreus aqui vai reafirmar, vai enfatizar que a escatologia que virá, que a gloriosa promessa que haverá de se cumprir, que o descanso vindouro que haverá de acontecer, que esse descanso para os nossos medos, para as nossas aflições, para as nossas lutas que tanto ansiamos, nós podemos gozá-lo parcialmente neste mundo. Devemos entender que isto a partir de como Cristo venceu Satanás na cruz. Pela fé. A Bíblia nos diz que Satanás foi vencido na cruz. E de fato foi. Mas ele ainda está aí por rodear a terra. Ele ainda está para praticar o mal. E nós só podemos entender que Satanás foi vencido na cruz por fé. Esse é um exemplo de uma escatologia realizada. Nós já cremos que ele foi vencido. Mas ele ainda está em nosso meio. Assim são a escatologia realizada em relação às bênçãos celestiais. Precisamos entender que já gozamos dela. E como eu disse, tem duas formas de nós entendermos isso. Vejam bem que Hebreus 2,14 diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, Hebreus 2,14 diz que Jesus venceu o diabo. E nós cremos nisso. Mas essa escatologia, embora realizada ainda, nos faz entender que o diabo ainda está no nosso meio. Do mesmo modo que entendemos isto, precisamos entender que as bênçãos benfazejas do descanso eterno, do descanso superior, do descanso salvífico, nós podemos gozá-la aqui, embora parcialmente, embora junto com as nossas lutas, no tempo presente. E fazemos isso por fé. Mas nós precisamos entender uma coisa muito importante, que essa escatologia realizada, ela é combinada e transcendente. Ela é combinada por quê? Porque embora tenhamos paz, embora nós nos apropriamos do descanso em Cristo, nós também temos lutas. Embora nós já sabemos que seremos vitoriosos em Cristo Jesus, nós colhemos derrotas nesta vida. Embora que nós já sabemos que a nossa vida vindoura não haverá lágrimas, dores nem pranto, choramos, nos entristecemos, sofremos neste mundo. O descanso que Deus prometeu ao seu povo transcende o temporal e alcança a eternidade. É um descanso superior, é um descanso futuro, é um descanso pós-morte, como diz Apocalipse 14:11. Hebreus 4:9 diz o seguinte: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Você pode olhar aí na sua Bíblia, no verso 9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. O verso 9 deixa claro que o nosso descanso na salvação é algo que ocorre no futuro. É algo que ainda o povo entrará. Ainda restará um descanso, diz Hebreus 4:9. Esse é o descanso final. É o descanso do pecado e do mal.
que nós vivemos aqui não é o descanso final, não é o descanso sabático narrado na criação. O que hoje vivemos é um descanso que combate as lutas da vida com a paz de Cristo que já ocupa os nossos corações. Somente após sermos chamados pelo nosso Pai, haveremos de gozar do descanso eterno. Apocalipse 14, 11 nos diz isso. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanharam. Nesse dia, quando haveremos de entrar para a glória, aí sim, verdadeiramente, sem combinar transcendente com o atual, nós haveremos de gozar o descanso eterno. Mas uma segunda coisa eu preciso dizer, que essa escatologia realizada deve ser vivida com esforço. O verso 11 do capítulo 4 aí de Hebreus diz o seguinte: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o seu exemplo de desobediência. Jamais vivamos como o descanso estivesse garantido. Jamais vivamos como se não pudéssemos falhar, como se o descanso já estivesse em nossas mãos. Devemos nos esforçar para vivermos em harmonia com Deus. Filipenses 2,12 diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Essa é a marca do crente, segurança na palavra. O esforço aqui, queridos, não é esforço de obras, você não precisa fazer mais nada para ter assegurada a sua salvação, mas é um esforço da fé, é um esforço da luta contra o pecado, é um esforço da perseverança de uma vida cristã escorreita conforme a palavra de Deus, é o descanso de uma vida marcada por arrependimento, é o descanso de uma vida em obediência. Hebreus 12:4 diz o seguinte: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Nós precisamos resistir até o sangue. Nós precisamos resistir até o final. Nós precisamos dizer não constantemente para o pecado. Nós precisamos ter assegurado por fé a nossa salvação em Cristo Jesus. E aí, concluindo, queridos, eu queria fazer uma conclusão aos descrentes, aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, aqueles que ainda lançam dúvidas sobre a promessa do descanso salvífico, aqueles que ainda tergiversam sobre esse descanso que Deus nos assegura, que entraremos para vivermos por toda a eternidade. Eu quero dizer para você que tem resistido, que tem muitas das vezes lançado dúvidas sobre a providência divina, assim como os israelitas fizeram no deserto, em relação à terra prometida, que o pior isolamento não é o isolamento social. O pior isolamento que o homem pode ter é o isolamento de Deus. Que a pior pandemia não é a pandemia da enfermidade, mas a pior pandemia é a pandemia espiritual, que acarreta, além da morte física, a morte eterna. Eu quero dizer para você, queridos, que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de enfermidade,
nesse tempo de combate ao coronavírus, que a igreja é o hospital dos pecadores. E a Bíblia não manda que pecadores procurem a igreja, mas que a igreja saia em busca dos doentes. Em terceiro lugar, queridos, eu queria dizer que nesse momento em que o mundo inteiro está atrás de uma vacina e que todos os cientistas estão correndo para descobrir um remédio para essa enfermidade, eu quero dizer para você que nós já temos a vacina. Nós já temos a vacina contra a morte. E a vacina contra a morte é Jesus Cristo, o nosso Salvador. John Charles Riley diz o seguinte: é muito ruim estar sem dinheiro, ou sem saúde, ou sem teto, ou sem amigos. Porém, pior ainda é estar sem Cristo. Aos crentes, eu quero concluir nesta manhã duas verdades. Nós temos que entender que esse momento é também um momento de refrigério. Temos vivido um momento difícil, de muitas mortes, mas também é um momento de refrigério. Muitas pessoas deixaram de morrer por conta do isolamento social. Muitas vidas deixaram de levar a cabo por conta do isolamento social. Por conta do isolamento social, muitas outras calamidades que ocorrem no mundo, das festas, da bebedeira, das clínicas de aborto, não ocorreram. Não devemos estar ansiosos, mas sim devemos aplicar a nossa fé e mantermos viva a nossa esperança, sabendo que Deus está do nosso lado, Deus está no controle de tudo. Billy Graham diz uma expressão muito interessante, que a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. Se você está ansioso nesse momento, se você está preocupado nesse momento, se você está com o seu coração aflito, é que talvez você esteja centralizando as suas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e na vontade que Ele tem para cada um de nós. A conclusão final é que agora é o dia das nossas angustiantes lutas e labutas. Agora é tempo de lágrimas, da luta contra o pecado, da perseverança, a necessidade de testemunharmos aqueles que estão ao nosso lado, de dizermos a eles que cremos num Deus da providência, num Deus que está ao nosso lado. Mas se fizermos tudo com os olhos voltados para o céu, contemplando o nosso descanso, contemplando o nosso lar celestial, confiando em nosso Pai, no nosso dia do descanso salvífico, nós nos regozijaremos com Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Sumário de tudo isso, queridos, é que a graça triunfa sobre o nosso cansaço quando temos a oportunidade de ouvir a palavra. Não podemos rechaçar a oportunidade de sempre estarmos colhendo lições doces para a nossa alma na sua palavra. Nós temos que ter fé no Evangelho da salvação, sabendo que Deus está do nosso lado em toda e qualquer circunstância, inclusive no vale da sombra da morte. Nós precisamos perseverar na vida cristã. Em nosso coração habita a paz de Cristo.
mas ainda vivemos neste mundo tenebroso, cheio de lutas e guerras, e temos que combater o bom combate. Mas nós precisamos nos apropriar da vitória na cruz do Calvário. Essa vitória já nos foi alcançada. Essa escatologia já foi realizada. Essa vitória já é nossa, de todos aqueles que creem na promessa de Deus. E eu queria deixar aí para você esta frase: a nossa fé, ela não retira nossos medos. A nossa fé não retira os nossos anseios, mas ela nos direciona para onde devemos colocá-lo, nas mãos do nosso Deus. Palavra final. Hoje você tem um convite. Hoje você tem uma oportunidade. Hoje você pode decidir para entrar no descanso de Deus. O que eu posso dizer para você? Creia. Creia na promessa de Deus. Ele é fiel e jamais falhará. Amanhã, o que eu posso dizer para você sobre o amanhã? O amanhã não é seu. O amanhã é de Deus. O amanhã será o dia de Deus. Hebreus 13:5 nos diz uma coisa que deve nos levar à reflexão. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma, jamais te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Essa é a promessa do nosso Deus. Estarmos ao nosso lado todos os dias da nossa vida. Charles Spurgeon nos dá essa preciosa lição, que muito nos serve nesse momento de angústia. As orações mais doces que Deus ouve são gemidos e suspiros daqueles que não têm esperança em mais nada, senão no amor de Cristo. Muito obrigado, querido. Que Deus nos abençoe. Tenha um bom domingo e esperamos você daqui a pouco, mais tarde, no nosso culto de louvor e adoração. Muito obrigado.